E aí, já estudou hoje? Bom, hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória estudando para auditor fiscal. Sou um iniciante na área, muita novidade para mim. Mas quem sou eu? Meu nome é Davi, eu tenho 27 anos, eu já sou concursado público e estudo para a área fiscal. Tenho uma rotina comum, na verdade é uma rotina bem pesada, e eu resolvi incluir essa meta de estudar para a área fiscal. Então eu comecei a me preparar, comprei um curso, comecei a me preparar, comecei a estudar, e aí eu pensei, pô, acho que eu vou começar a relatar esses vídeos. Então esse é o primeiro vídeo em que eu vou estar relatando um pouco do que eu estou estudando, como eu estou estudando, como está sendo minhas experiências. Esse é o segundo vídeo na prática do canal. O primeiro vídeo foi um vídeo de apresentação. Mas vamos lá. Como que eu estudo para a área fiscal? Comprei um curso do Estratégia e eu vou lá, ele tem lá uma trilha fiscal, trilha estratégica. Aí eu peguei a trilha básica e sigo a trilha básica. Basicamente, eu faço 20 tarefas por semana, que já estão nessa trilha desse curso. E aí, a minha meta é fazer 3 tarefas por dia. E aí, algumas semanas atrás, eu estava conseguindo fazer essas 3 tarefas, ou às vezes fazia 2, mas no final de semana compensava, estava de alguma forma dando certo. Só que a rotina bate, as responsabilidades chegam, e tem um detalhe, eu faço faculdade ainda, só que eu faço uma faculdade à distância. O fato da faculdade ser à distância não significa que não existam provas presenciais. E esse mês eu tenho algumas provas presenciais. Então, além de eu estar com uma carga maior no trabalho, eu tô tendo que estudar mais para a faculdade por causa dessas provas presenciais. E aí, o meu rendimento nessa última semana não foi tão bom. A minha ideia é a cada quinta-feira vir trazer vídeo, mas se eu não trouxer na quinta, eu vou trazer na sexta, é porque provavelmente na quinta eu não pude realmente trazer. Mas como que eu estou até agora? Bom, eu deixei aberto aqui a planilha, uma planilha de controle de tarefas que eu faço. São 20 tarefas por semana. Então na trilha 1, que tem aqui, eu comecei na trilha 0. Aí na trilha 0, eu fiz uma carga horária de 25 horas e 30 para fazer as 20 tarefas. Aí na semana 2, eu gastei 33 horas e 20. E na semana... Aí tem a trilha 2, né? Trilha 0, trilha 1. Agora, trilha 2, gastei 32 horas e 45. E agora eu tô na trilha 3, que é a trilha que eu tô mais demorando. Por quê? Porque eu quase não tô conseguindo pegar para poder ver essas matérias. Mas o que eu estou estudando na prática? Eu estudo contabilidade geral e avançada, direito administrativo, direito tributário, português e direito constitucional. Então não tem, por exemplo, auditoria ou algumas das outras matérias que vão ter na área fiscal quando eu estiver fazendo concurso. Mas isso é por enquanto. Conforme eu for avançando nessas semanas, aí eu vou fechando conteúdos, e conforme eu fecho conteúdos, eu adiciono outras matérias. Mas qual é a minha ideia? A minha ideia é o seguinte: eu só vou me formar na faculdade lá para fevereiro de 2028. Então a minha ideia é ir fazendo essa trilha e cumprindo essas tarefas do jeito que der, mesmo com as dificuldades do serviço, mesmo com as responsabilidades que a gente tem, mesmo com a faculdade, eu ir conciliando e ir vendo. Por quê? Porque assim que eu estiver formado, eu não vou estar saindo do zero. Eu vou estar já vendo conteúdos e assim, se botar que eu comecei esse ano, talvez no início do ano que vem eu já esteja com um nível interessante, talvez não competitivo, mas quem sabe no final, no meio de 27, já vou dar 1 ano e meio de estudo. Talvez o meu processo demore um pouco mais, porque eu não tenho tanto tempo para estudar, mas a ideia é não parar, é persistir. Então, mesmo com todas as dificuldades, eu vou continuar vendo as tarefas, vou continuar lendo os PDFs, e eu quero fazer um comentário sobre as disciplinas de maneira geral. Tá? Nesse vídeo eu não vou aprofundar em uma aula. Mas, por exemplo, tecnologia da informação, que é uma matéria também que eu estou vendo. Tecnologia da informação, eu tenho achado uma matéria bem mais tranquila de entender.
Então, tecnologia da informação, direito administrativo, direito constitucional são matérias bem mais tranquilas de entender. Apesar que, no começo, quando eu comecei a ver direito constitucional e administrativo, eu me perdi um pouco em alguns termos, em algumas maneiras de falar. Mas agora eu tô achando bem mais tranquilo. Além disso, raciocínio lógico é uma matéria que eu acredito que eu tenho mais facilidade. Eu leio, faço exercício e aí eu consigo fazer esses exercícios. Agora, por exemplo, direito tributário, que também tem aqui. Eu já acho uma matéria um pouco mais densa. Já acho uma matéria que não é tão simples a absorção. Uma matéria que já não tem imagem, já não tem alguma coisa que vai dar uma suavizada na sua leitura do PDF. É texto massivo da primeira página até o final da tarefa. Então, eu acho que direito tributário é uma matéria muito imersiva, que eu tenho que prestar, não é prestar muita atenção, né? Mas eu tenho que me esforçar mais para poder compreender. Eu acho que direito tributário é uma matéria um pouco mais complexa. Contabilidade. Contabilidade é uma matéria interessante. Até agora, minha única dificuldade é identificar o que aquele item que ele me passou significa. Então, minha dificuldade hoje é entender, por exemplo, se uma determinada conta, ela tem saldo, qual é o saldo daquela conta, devedor ou credor, ou entender, tipo assim, ele fala assim, alguma coisa a pagar, alguma coisa a receber. Esses são mais fáceis, mas tem alguns nomes, às vezes envolve juros e tal, que eu me perco um pouco, às vezes, em onde eu coloco. Isso aqui é uma conta do ativo, é uma retificadora do ativo, é uma retificadora do passivo, isso aqui é um PL, é uma conta de resultado. Então, eu sinto que eu tenho que fazer mais exercício. Mas por essa planilha que o próprio curso dá, eu marco ali quantos exercícios eu fiz e quantos exercícios eu errei, eu acertei. Aí eu tenho ali um desempenho. Aí com base nesse desempenho, acredito eu que lá na frente eu vá atacar eles. Em algum momento, provavelmente, eu vou rever esses conteúdos, talvez não pelos PDFs, mas talvez só por questões. E aí eu venho para matar também essas falhas, sabendo onde eu estou errando mais. E português, eu acho uma matéria bem difícil, apesar de eu já ter boa noção de português. Então, assim, quando eu faço questões de português, quando eu assisto uma aula de português, até agora não existe nenhuma novidade. Conjunções, regras de acentuação, por exemplo, oração subordinada, oração coordenada. Eu já vi tudo isso para estudar para o meu primeiro concurso. Porém, é uma maneira diferente de abordar a disciplina e não é só português, né? São várias matérias. Eu acredito que a abordagem dessas disciplinas é um pouco mais complexa. E basicamente é isso. A minha ideia não é bater uma determinada quantidade de horas semanais, apesar de eu anotar as horas aqui, mas é me guiar por tarefas. Então, eu vou lá e faço 3 tarefas no dia. Por quê? Porque são 7 dias na semana, eu faço 3 tarefas, dá 21 tarefas. Então eu fico ali com uma folga ainda de uma tarefa. Geralmente não dá para fazer bonitinho 3 horas todos os dias. Geralmente um dia eu falho, tem dia que eu faço 2 tarefas, tem dia que eu faço uma tarefa, tem dia que eu não consigo estudar e tem dia que eu consigo fazer 4 tarefas. Mas o canal é sobre isso, Davi, trajetória real. É mostrar que, mesmo com as dificuldades, a gente vai continuar persistindo nessa trajetória para poder conseguir alcançar um bom resultado lá na frente. É um plano de longo prazo em que eu acredito que vai dar certo. E resolvi relatar essa minha experiência aqui no YouTube com você. Bom, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem alguma experiência nessa área, se você também está estudando, já passou, quer deixar um conselho, alguma coisa talvez que eu não esteja me atentando, ou até orientar as pessoas que estão assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo sobre o que você acha. E basicamente é isso. Até o próximo vídeo.